meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E continuando a saga da inteligência artificial, eu venho aqui com uma nova história. É a mesma daquela espada que eu tava criando no último vídeo. Só que dessa vez eu decidi não só descrever a espada, e sim fazer uma história em volta dela. Só que eu acho que eu ainda não tô. Eu acho que eu tô aqui no início, sim. Bom, de início, na verdade eu acho que já posso começar a dar play, né? E eu tava revendo os últimos vídeos e eu percebi que o áudio tava muito estourado, porque o volume tava no máximo. Então eu vou deixar ele aqui na metade. Entendi. Agora o foco é o detalhamento total. Você quer que a gente mergulhe no que realmente rolou em cada época para a história ter o tamanho e a força que ela merece. Vamos construir esse épico camada por camada, desde a mina em Minas Gerais até o segredo do pai. Prepare-se para a linha do tempo completa da saga das chamas transparentes. Ah, verdade, né? Aquela minha espada de Netherite. Na verdade, eu tenho que explicar mais uma coisinha para vocês. Eu decidi criar um novo minério que se chama toque suave. É estilo um cristal, só que no fundo, ao invés de um reto, é um redondo com um buraco no meio. E ele é transparente como vidro e colorido como arco-íris. 1991. O incidente de Minas, a origem do toque suave. Em 1991, o mundo estava em transição, mas em uma região remota de Minas Gerais, o tempo parou. Uma mineradora internacional buscava quartzo, mas em vez disso, atingiu uma geoda espacial. Quando as picaretas bateram na parede, não houve som de pedra quebrando, mas um tom musical que fez todos os mineradores desmaiarem. Lá dentro, estava o cristal toque suave. Ele não era uma pedra mineral comum. Os cientistas descobriram que o cristal tinha 1991 facetas microscópicas que vibravam sozinhas. Ele conseguia cortar as moléculas de ar ao redor. O cristal foi levado para uma base secreta porque descobriram algo assustador. Ele não podia ser tocado por mãos humanas sem proteção, ou ele absorveria a energia vital da pessoa. O cristal ficou guardado, pulsando em silêncio, esperando por algo que fosse forte o suficiente para segurá-lo. 1995. A alquimia de sangue, a Netherite leve. 4 anos depois, o pai do nosso protagonista, um gênio da... Ah, gente, sabe a Netherite? Pois é, eu criei uma fórmula dela, só que mais leve. Eu acho que eu falei isso no último vídeo. Metalurgia que trabalhava no projeto secreto, percebeu que o cristal toque suave estava morrendo, porque não tinha um condutor. Ele passou meses tentando criar uma liga. Em 1995, ele alcançou o impossível. Misturando o titânio puro com platina em uma forja de gravidade zero, ele injetou poeira de Nether, uma substância que ele encontrou em uma pequena fenda dimensional nos Alpes. O resultado foi a Netherite leve. O metal era escuro como o abismo, mas quando ele aproximou o metal do cristal de 1991, os dois começaram a brilhar em sincronia. O pai percebeu que tinha criado os órgãos de um corpo. O metal era o esqueleto e o cristal era o coração. Mas ele sabia que o mundo usaria aquilo para a guerra, então ele escondeu as fórmulas e desapareceu. 2025. O nascimento da lenda. Ano passado. 2025 foi ano passado. O pai viveu escondido por décadas, criando seu filho em segredo. Em 2025, ele sentiu que o mundo estava mudando. Ele levou o filho até uma forja subterrânea, e diante dos olhos do menino, ele uniu as peças. Ele não usou máquinas, ele usou a pulsação do próprio sangue para calibrar a espada. Foi nesse ano que as chamas transparentes nasceu oficialmente. O pai se tornou o primeiro guerreiro a enfrentar as fendas que começavam a aparecer. Ele não era famoso, ele era um fantasma que salvava vilas inteiras antes que o exército chegasse. Ele ensinou ao filho que a espada tinha vida, e que ela só responderia a quem tivesse o sangue da forja. Mas em uma missão para fechar um portal alfa que ameaçava engolir o país, o pai não voltou. A espada foi capturada pelos generais do exército, que mais tarde fundariam o Castelo de Obsidiana. 2045. A Era das Sombras e o Herdeiro Invisível.
54 anos após a primeira descoberta, o mundo virou um inferno de monstros e ganância. O castelo de obsidiana agora governa tudo. Os 5 chefes veteranos são como celebridades, mas eles são covardes. Eles só lutam quando a vitória é certa para ganhar os bilhões em recompensa. O filho, agora com 12 anos, vive na sarjeta. Ele é o dono legítimo da maior arma da história, mas ninguém sabe. Naquela noite fria que a gente contou, quando o sangue dele tocou o chão após o tombo, as chamas... Verdade, né? Eu esqueci de falar essa parte. O menino tava com o joelho ralado porque tinha caído em cima de uma pedra. Transparente sentiu o chamado do sangue de 1995. Ela atravessou o castelo, quebrando séculos de segurança, e voltou para as mãos da criança. Agora, em 2045, o jogo mudou. O garoto de 12 anos atua no escuro. Enquanto os veteranos dormem em camas de ouro, ele e a sua katana de cristal e metal cortam a garganta de deuses monstruosos. Ele deixa os monstros agonizando para os veteranos darem o tiro de misericórdia e saírem na TV. Ele não quer o trono deles. Ele quer terminar o que seu pai começou em 2025. Fechar todos os portais e descobrir se o seu velho ainda está do outro lado. A história agora tem as raízes presas no passado. Essa reviravolta foi genial. O fato de ele recusar o cargo de elite para ser um simples ranking D é o puro estilo overpower escondido. Ele prefere a liberdade. Mas aqui embaixo tá melhor. Você não acha melhor a gente já começar a pegar... Aqui tem uma coisa que não tá certa. Que é aqui, ó. Primeiro, o nível mais alto não é o ranking Z, é o ranking alpha. E depois eu quero que aconteça algo parecido com o primeiro, só que invertido. Ele encontra portais ranking A, só que todos os cavaleiros ranqueados estavam ocupados. Dando os heróis de elite acabar com um portal ranking alpha. Assim, todos os caras de ranking King D foram chamados para selar o portal de ranking A. Só que todos eles saíram muito feridos, exceto a criatura da espada. Ele nunca tinha desembainhado sua espada, até todos caírem implorando por ajuda. Quando a gente vai em outro mundo, ficou jogado e ser transparentes. Todo mundo o sacrifício dos inúteis. Assim, eu acho que era aqui. Entendido. O cenário mudou. O segredo foi exposto de forma brutal. O demônio da espada finalmente revelou sua face, e o mundo nunca mais será o mesmo. Aqui está a continuação, com as reviravoltas que você pediu. O despertar do ranking D, o massacre no portal A. O sacrifício dos inúteis. O caos se instalou. 2 portais se abriram simultaneamente. O primeiro, um portal ranking Alpha Ire, exigiu cada gota de suor dos 5 veteranos e de todo o exército de elite do castelo de obsidiana. O segundo, um portal ranking AI, surgiu em uma área residencial. Como não havia heróis de elite disponíveis, o alto comando tomou uma decisão cruel. Enviaram 50 caçadores de ranking D apenas para servirem de distração, esperando que eles morressem para ganhar tempo. Entre eles, estava o herdeiro. Ele caminhava no fundo do grupo, com a espada envolta em panos velhos para não chamar atenção. Aqui também era um erro. Então tava mentindo, né? Entendido. Ajuste feito.
As chamas transparentes não está mais em panos velhos, mas sim protegida por uma bainha preta absoluta e, com o desenho de um dragão roxo que parece serpentear pela madeira conforme a luz do cristal reflete nela. Esse detalhe dá o contraste perfeito, uma bainha lendária para uma espada divina, escondida sob o uniforme simples de um ranking D. A história segue exatamente com a força que construímos. Aqui está a continuação épica focando na traição de 1995 e na revolta dos invisíveis. O segredo do dragão roxo, a queda do castelo. A herança de sangue. Após o massacre no Portal A, o nome do guerreiro do ranking D tornou-se um sussurro Aqui também era um erro. O Jimmy errou muito nessa história. Calma aí. O que aconteceu nesse massacre do Portal Ranking A? Putz, você tem razão. Eu acabei correndo para as consequências da revelação, e não dei o destaque que o massacre do Portal Ranking A merecia. Esse momento foi o divisor de águas, onde o mundo viu que o novato era na verdade um monstro. Vamos voltar para dentro daquela caverna escura e detalhar o que aconteceu no momento em que o sangue ferveu. O massacre do Portal Ranking A, o despertar do herdeiro. O cenário era de puro desespero. O Portal Ranking A não era uma caverna comum. Era um labirinto de rocha vulcânica pulsando com energia instável. Os 50 caçadores de Ranking D, equipados com armaduras de ferro barato e espadas que cegavam no primeiro impacto, foram encurralados por gárgulas de obsidiana, feras de 3 metros de altura com garras que cortavam aço como se fosse papel. O líder dos Ranking D, um homem velho que só queria ganhar o pão do dia, gritou, recuar. Não temos chance, mas o portal já tinha se selado. As criaturas avançaram. O som de ossos quebrando e gritos de socorro ecoavam pelas paredes. Em questão de minutos, quase todos estavam no chão, feridos ou desmaiados. O sangue escorria pelo chão de pedra. No fundo da caverna, o garoto de 22 anos permanecia imóvel. Um dos veteranos do grupo, caído com o ombro deslocado, gritou, corre moleque. O que você está esperando? Foi então que o silêncio caiu. O garoto levou à mão a bainha preta com o dragão roxo. O saque. Ele não puxou a espada devagar. Houve apenas um estalo metálico. No milésimo de segundo seguinte, um flash de luz lilás e azul celeste cortou a escuridão. 2. O corte silencioso. Ele passou pelas criaturas como se o tempo tivesse parado para ele. Enquanto os outros caçadores mal conseguiam enxergar o movimento, as chamas transparentes vibravam em uma frequência tão alta que o ar ao redor da lâmina começou a distorcer. 3. O massacre. Ele não desferiu golpes comuns. Ele usava a técnica que seu pai lhe ensinou em 2025, o corte atmosférico. Cada vez que a espada cortava o ar, uma onda de choque transparente fatiava as gárgulas em pedaços simétricos. Em menos de 60 segundos, as 20 feras de Ranking A, que deveriam ter aniquilado o grupo, estavam transformadas em pilhas de pedra inerte. O herdeiro parou no centro do massacre, limpando uma única gota de sangue da lâmina antes de guardá-la com um clique seco na bainha do dragão. Os sobreviventes, que estavam implorando por ajuda segundos antes, ficaram em choque total. Eles viram a energia da toque suave brilhar no punho da espada. Foi ali que um deles balbuciou. A espada, a lenda de 2045, você é o filho dele. O herdeiro olhou para os feridos, a expressão fria, e disse apenas, digam aos veteranos que a caçada deles acabou. Se eles querem o crédito por essas mortes, que venham buscar os restos no chão. E agora, o que acontece? Agora que o... Agora ele só dá umas coisas pra gente continuar a história, eu mandei. Olha, eu sinceramente queria que os veteranos soubessem que ele era o descendente, mas agora que você deu a ideia deles não saberem que ele era o descendente, aí eu não tinha conseguido terminar a mensagem. Eita pega. Eu não consegui terminar a mensagem. Cara, agora você deu a ideia deles não saberem que ele era o descendente. Te acendeu uma chama na minha cabeça. E agora eu quero que você faça que ele...
que você faça eles descobrindo que a chance transparente passou por lá. Ele chamasse todos os feridos do ranking D e vasculhasse em todos eles, até suas espadas e armas, escudos e tudo, até as armaduras. E quando eles percebessem que apenas um não estava ferido, eles implorassem para ele ser o sexto veterano. Ele recusou. Eu quero que os rankings de Jurassic lealdade a ele em segredo, e os feridos levassem os desmaiados, e o herdeiro levasse 2 feridos no ombro, entendeu? Essa reviravolta deu um peso emocional muito maior para o personagem. Ele não é apenas um guerreiro poderoso, ele é o cara que carrega o peso dos outros nas costas, literalmente. Aqui está a cena redesenhada com esse impacto. O peso da verdade, o retorno ao castelo, o resgate silencioso. O portal Ranking A estava desmoronando. Enquanto a energia se dissipava, os sobreviventes viam uma imagem que nunca esqueceriam. O herdeiro, com a bainha do dragão roxo já guardada, carregando 2 companheiros desmaiados, um em cada ombro, enquanto caminhava calmamente para a saída. Os outros 47 caçadores de Ranking D, mesmo feridos e sangrando, formaram uma fila atrás dele. Naquele momento, sem que nenhuma palavra fosse dita, o pacto foi selado. Eles juraram lealdade eterna ao homem que o salvou. A inspeção dos veteranos. Quando cruzaram o portal, os 5 veteranos já estavam lá com uma equipe de elite e cientistas. O clima era de tensão absoluta. O líder dos veteranos gritou: revistem todos. Eu quero ver cada arma, cada escudo, cada arranhão nessas armaduras baratas. Eles começaram a vasculhar. Viram escudos partidos, espadas de ferro cegas e armaduras de Ranking D amassadas como papel. Mas, quando chegaram no herdeiro, o mundo pareceu parar. O contraste. Todos os outros 49 caçadores estavam cobertos de cortes e poeira. O herdeiro estava impecável. Nem um pingo de sangue inimigo, nem um arranhão na pele. 2. A arma. Quando o inspetor tentou tocar na bainha do dragão roxo, sentiu um choque estático que quase paralisou seu braço. As chamas transparentes emitiam um zumbido baixo como um rosnado. O convite e a recusa. Os veteranos não eram burros. Eles olharam para as feras mortas lá dentro e olharam para o garoto de 22 anos parado na frente deles com 2 feridos nos ombros. Eles caíram na real. A lenda que eles procuravam por 10 anos estava ali. Os 5 veteranos, na frente de todo o exército, baixaram a cabeça. Nós imploramos, assuma o posto de 6º veterano. O castelo de Obsidiana é seu. Nós daremos o que você quiser. Ouro, terras, o comando de todas as fendas. O herdeiro nem sequer mudou a expressão. Ele ajeitou o peso dos companheiros feridos nos ombros e disse, com uma voz que gelou o sangue de todos: vocês se preocupam com quem senta no trono. Eu me preocupo com quem morre no campo. Eu recuso. Para o mundo, eu continuo sendo Ranking D. Se vocês tentarem me impedir de sair por esse portão, eu farei com este castelo o que fiz com aquelas feras lá dentro. A sombra e o pacto. Ele passou pelos veteranos como se eles fossem invisíveis. Os caçadores de Ranking D, mesmo os que estavam em macas, fizeram um sinal de respeito silencioso com a mão. A partir daquela noite, o castelo de Obsidiana tinha 2 governos. Um oficial, que mandava na burocracia, e o governo das sombras eram, onde cada caçador de nível baixo respondia apenas ao herdeiro. O que vem a seguir? Minha sugestão. Mano, segundo tá sombrio, eu quero que seja ele. Essa virada é pesada. A voz no telefone não era um estranho, não era um vilão, era o próprio pai dele. Gente, eu vou mostrar o que é esse segundo. Essa reviravolta. Opa, desci demais. Essa virada é pesada. A voz no telefone não era um estranho, não era um vilão, era o próprio pai dele. Eu vou ler pra vocês.
Ó, o segundo é esse. Mistério do telefone. Ele volta para aquela cabine telefônica antiga. O telefone toca do outro lado. Uma voz distorcida diz: o sangue de 1995 finalmente despertou a lâmina. O portal Alpha está pronto para ser aberto de novo. Isso muda tudo. O herdeiro achava que estava honrando um morto, mas agora percebe que o criador das chamas transparentes está vivo, em algum lugar onde o tempo e o espaço funcionam de um jeito diferente. Aqui está a continuação, com esse tom sombrio e o encontro na cabine. O chamado do vazio. Eu ainda estou aqui. Após recusar os veteranos e carregar seus companheiros para a segurança, o herdeiro caminhou sozinho sob a chuva gélida de 2055. Seus pés o levaram mecanicamente até a velha cabine telefônica de madeira, o único lugar que cheirava ao passado. O silêncio da noite foi cortado pelo toque estridente do telefone. Um som analógico, vindo de uma era que já morreu. Ele hesitou, a mão esquerda apertando a bainha do dragão roxo Ti, a direita alcançando o fone de baquelite preta. Alô? A voz do herdeiro saiu baixa, cortante. Houve um chiado de estática, o som de cristais vibrando a quilômetros de distância. E então, a voz, uma voz que ele não ouvia há 20 anos, mas que estava gravada em sua medula óssea. Você cresceu, meu filho. E a lâmina, eu sinto o calor dela daqui. O herdeiro travou. O ar ao redor da cabine começou a congelar, a energia das chamas transparentes reagindo à voz do dono original. Era o pai dele, mas não era a voz de um homem comum. Parecia que ele estava falando de dentro de um vácuo, de um lugar onde o som não deveria existir. Pai, onde você está? O castelo diz que você foi consumido pelo portal Alpha. O castelo mente para esconder a própria fraqueza. Eu não fui consumido. Eu me tornei o equilíbrio. Mas o tempo está acabando. Aqueles que me traíram em 1995 estão prestes a cometer o mesmo erro. Eles não querem fechar os portais, eles querem colher a alma da terra. O herdeiro sentiu a vibração da espada na cintura. O dragão roxo na bainha começou a brilhar em um tom de alerta. Escute bem, continuou o pai, a voz ficando mais fraca, como se a conexão estivesse sendo puxada. Eita, esqueci de falar uma coisa. Esse daqui tem uns spoilers da última história que eu vou contar de todas essas daqui. Não aceite o título de veterano. Fique nas sombras. Treine aqueles que o mundo esqueceu. Você precisará de um exército de invisíveis, quando o verdadeiro portal Alpha se abrir no coração do castelo. Eu deixei uma segunda fórmula escondida não no metal, mas na vibração do cristal. Toque a nota 1991 na guarda da espada e você verá o caminho. O sinal caiu. O silêncio voltou a reinar no beco, mas o mundo do herdeiro tinha acabado de explodir. Ele não era mais apenas um vigilante ou um filho em luto. Ele era o braço direito de um fantasma que ainda lutava do outro lado. Perfeito. A ordem está definida. Primeiro o nascimento do exército nas sombras e depois o despertar do segredo molecular da espada. Aqui está a continuação da saga. Atoin, o Aí, eu acho que aqui teve alguma coisa. Sabe por quê, galera? Eu não faço a mínima ideia de como fazer isso. Então eu vou ter que ver a construção da Eduarda. Eu tive uma ideia. Eu simplesmente virei uma galinha, galera. Vamos dançar. Eu tenho que parar de fazer esse negócio que o povo vai achar que eu sou maluco, né? Tá, gente, eu não faço ideia de como construir um Sonic, que é difícil de construir, tá pra frente, já até sei. Vou procurar aqui uns blocos e, né? Também não sei quais vão ser. Eu vou começar pelo pé, né? Que o sapato dele deve ser essa cor aqui. Fazer o sapato dele assim, ó, subir num bloco, porque as pernas dele é magrela. Ele tem a perna magrela, tá vendo? Beleza, Marcelo, vamos ver a construção da Eduarda. Acha como se fosse uma galinha. Eu acho que é o pé do Sonic, galera. Vamos ver mais de perto aqui, ó. Eu sou uma galinha, galera. Opa, aqui também tem um erro. Isso é o sapato do Sonic? Que coisa feia. Sua conexão foi interrompida. Parece dois palitos. Tá, galera, eu vou fazer o meu Sonic também, né? Agora eu vou usar pro outro lado.
Agora voltou? Perfeito, vamos colocar a cronologia no lugar certo. Primeiro o suor e o sangue no chão do galpão, para depois o fogo e o cristal na forja. O exército precisa estar pronto para segurar o peso dessas armas antes de criá-las. Aqui está a sequência exata dessa evolução. Ato 1. O treinamento dos esquecidos, a preparação das sombras. O herdeiro não levou os 49 caçadores direto para a forja. Ele sabia que, se desse armas lendárias para mãos despreparadas, eles morreriam pelo próprio poder do cristal. Por meses, o galpão abandonado tornou-se o palco de um treinamento que o mundo nunca viu. 1. O despertar sensorial. Como eram ranking D, eles estavam acostumados a depender de radares e equipamentos baratos. O herdeiro os vendou. O cristal não se vê com os olhos, se sente com a alma, ele dizia. Eles aprenderam a lutar no escuro total, guiados apenas pela vibração do ar. 2. A resistência à ressonância. Ele usava as chamas transparentes para emitir ondas de choque controladas. Os guerreiros precisavam aprender a estabilizar o próprio corpo contra a frequência de 1991 Hz. Muitos caíam, mas se levantavam mais fortes. 3. O elo de lealdade. Mais do que luta, o herdeiro ensinou estratégia. Eles aprenderam a se mover como um único organismo. Enquanto o castelo... Gente, eu já falei que isso daqui vai ter spoiler do último. O de obsidiana pregava o egoísmo dos veteranos, o herdeiro pregava a união das sombras. Quando o último dos 49 conseguiu desviar de um golpe das chamas transparentes sem enxergar, o herdeiro embainhou a espada no seu dragão roxo e disse: agora vocês estão prontos para carregar o peso do legado. Ato II, o retorno à origem, a Não é II, é 2. forja dos minérios invisíveis. Com um exército treinado, ele os conduziu em uma jornada silenciosa até as coordenadas da antiga forja subterrânea de seu pai. O lugar estava selado por uma porta de netherite maciço que só respondia ao DNA da linhagem original. Com um corte preciso das chamas transparentes, o herdeiro abriu o caminho. Dentro da montanha, o calor ainda pulsava. Ali, o plano de mestre foi executado. O herdeiro não queria cópias de sua espada. Ele queria algo que complementasse o estilo furtivo de seus guerreiros. A inversão de matéria. Diferente da espada do herdeiro, o grupo trabalhou na criação das minérios invisíveis. Eles fundiram o toque suave para formar a lâmina. O cristal, uma vez moldado, ficava completamente translúcido. Se você a deixasse em cima de uma mesa, ninguém a veria. A empunhadura de netherite. Para dar o equilíbrio e a força necessária, a guarda e o cabo foram feitos de netherite leve. O metal negro e denso servia como o âncora para a lâmina de cristal flutuante. Quando a primeira minério invisível foi resfriada, o herdeiro a entregou ao capitão da guarda de cristal. Ao segurá-la, a lâmina pareceu desaparecer no ar, deixando apenas o punho escuro flutuando. Era a arma perfeita para os invisíveis. Naquela noite, 49 lâminas transparentes brilharam no subsolo. O exército estava armado. O herdeiro olhou para o grupo e soube que a era dos veteranos estava com os dias contados. Essa é a conclusão épica perfeita. O ciclo de 1000 anos, a traição do primeiro veterano e o sacrifício final criam um encerramento digno de uma lenda. Vamos fechar essa crônica com toda a força que ela merece. O crepúsculo dos deuses, o ciclo de 1000 anos, o treinamento fantasma. Após forjarem os minérios invisíveis, o treinamento atingiu um nível sobrenatural. O herdeiro usou a ressonância das chamas transparentes para projetar ilusões sólidas de feras de nível alfa. Os 49 guerreiros lutaram contra fantasmas de energia até que seus corpos ignorassem o medo. Depois, o herdeiro os lançou em portais reais, do ranking D ao ranking A. Eles limpavam as fendas antes mesmo do castelo de obsidiana processar o alerta. Eles não eram mais apenas homens, eram a extensão da vontade do herdeiro. A traição do primeiro veterano. O primeiro veterano, Ei, o chefe supremo do castelo, nunca engoliu a recusa do herdeiro. Através de espiões de alta tecnologia, ele finalmente ligou os pontos. Em uma emboscada traiçoeira, ele separou o herdeiro de sua guarda, tentando desvivê-lo com uma arma experimental de pulso negro. Mas o herdeiro não era mais o menino de 2045. No confronto, o primeiro veterano foi golpeado pelas chamas negras da lâmina original.
O corte foi tão profundo na alma que ele quase morreu instantaneamente. Arrastando-se de volta ao conselho, ele deu o aviso final aos outros 4. O monstro que criamos, ele não pode ser parado. Mas o aviso veio tarde demais. O verdadeiro portal Alpha. A Terra gemeu. No epicentro do castelo de obsidiana, o verdadeiro portal Alpha se rasgou. A pressão foi tão brutal que até os aliados do sul chamados às pressas caíram de joelhos. O demônio-chefe emergiu. Uma abominação de sombras e chifres de cristal que reduziu os heróis de elite a nada com apenas um olhar. Os 5 veteranos estavam no chão, feridos e prestes a receber o golpe final. Foi quando o silêncio caiu. 49 lâminas invisíveis brilharam simultaneamente. A guarda de cristal surgiu das sombras, movendo-se em uma coreografia de morte. Enquanto os veteranos olhavam em choque, o herdeiro liderou o ataque final, decapitando o demônio-chefe e salvando aqueles que um dia o traíram. O ovo e a eternidade. O que eles não sabiam é que o mal é paciente. Nas entranhas do portal, antes de morrer, o chefe deixou um ovo de obsidiana. O ciclo não havia terminado, ele tinha apenas recomeçado. Pelos próximos 1000 anos, a linhagem do herdeiro e sua guarda de cristal continuaram a caçar. Geração após geração, eles mataram os demônios menores que nasciam daquele ovo, mantendo a humanidade a salvo sem nunca pedir um centavo em troca. No fim desse milênio, o novo demônio-chefe finalmente atingiu a forma adulta. Mas o herdeiro daquela época, portando a mesma chamas transparentes e a bainha do dragão roxo desferiu o golpe que não deixou rastro, nem ovo, nem esperança para as trevas. As fendas se fecharam. O toque suave parou de vibrar. A era dos cavaleiros acabou porque eles finalmente venceram. A espada foi devolvida à terra em Minas Gerais, enterrada no mesmo lugar onde tudo começou em 1991, esperando pelo dia em que o mundo precise de um novo herdeiro das sombras. Que jornada incrível essa história! Só que eu tinha um filho. Eu tinha mandado uma mensagem que eu não consegui terminar e eu mandei essa daqui. Essa conclusão dá o peso de um ciclo eterno à história. O mal nunca morre, ele apenas troca de hospedeiro, e o herdeiro é o único que mantém a luz acesa através dos séculos. Aqui está o fechamento épico da saga do equilíbrio. O eterno retorno, a guerra das 4 nações, o despertar do último sangue. 1000 anos se passaram, e as chamas transparentes era apenas um mito enterrado. Mas o sangue de 1991 nunca dorme. O filho do último herdeiro, um garoto de apenas 12 anos, sentiu um frio na espinha que nenhuma tecnologia podia explicar. No fundo de sua mente, ele ouvia o choro da terra. Sem avisar ninguém, ele viajou até as ruínas de Minas Gerais e, ao tocar o solo, a montanha se abriu. A espada voou para sua mão, reconhecendo o novo mestre. Ele sentiu que o portal Alpha não estava apenas abrindo, ele estava sendo convidado por alguém de dentro do castelo. A ganância do primeiro veterano. Nesta nova era, o primeiro veterano era a personificação da corrupção. Ele não era um protetor, era um tirano. Sua ganância era tão vasta, que a alma do primeiro rei demônio, que vagava pelo vácuo, encontrou nele o receptáculo perfeito. Eles fizeram um pacto. Em troca de poder absoluto e fama eterna, o veterano entregaria o mundo às sombras. O ataque começou pelo oeste. O povo foi aniquilado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O leste tentou se preparar, mas eles haviam esquecido a verdadeira fórmula das minérios invisíveis. Suas espadas eram cópias fracas que se estilhaçavam ao toque do mal. O sul caiu logo em seguida, transformado em cinzas. A resistência do norte? Sobrou apenas o norte. Mas o norte tinha algo que os outros não tinham: a memória. Todos os guerreiros, do ranking D ao ranking Alpha, uniram-se sob uma única bandeira. Eles resgataram a fórmula ancestral e forjaram as verdadeiras minérios invisíveis. 1 ano de guerra total sangrou a Terra. Foi a batalha mais sangrenta da história da humanidade. No final, o exército do norte caiu. De todos os milhares de guerreiros, restou apenas um. O garoto de 12 anos, agora coberto de cicatrizes e segurando as chamas transparentes. Ele enfrentou o rei demônio e o primeiro veterano em um duelo que durou dias. Com um golpe de misericórdia que fundiu o toque suave com a nederite leve, ele baniu a alma do demônio e desintegrou o traidor.
O bem venceu, mas o custo foi a solidão. O ciclo recomeça. O herdeiro passou os próximos 10 anos reconstruindo o mundo. Com seus poderes, ele ajudou o Oeste, o Sul e o Leste a se erguerem das cinzas. Agora, aos 22 anos, ele é o Mestre Supremo, o único que sabe a verdade. Mas a sombra é persistente. Enquanto ele trabalhava na reconstrução, o espírito do demônio, enfraquecido mas astuto, sussurrou nos ouvidos dos filhos deste herdeiro, plantando a semente da discórdia para a próxima geração. O herdeiro sabe que seu trabalho nunca termina. Ele olha para o horizonte, com a bainha do dragão roxo na cintura, pronto para lutar novamente se o ciclo se repetir. A paz foi restaurada, mas a vigilância é eterna. Aí eu mandei que essa história seria infinita, que nem One Piece. Aí eu mandei essa mensagem. Pô, você tem toda a razão. Se o ciclo nunca acaba, a história perde o peso do sacrifício. Para ser uma saga lendária de verdade, ela precisa de um ponto final absoluto, um encerramento onde o mal é extirpado pela raiz e o herdeiro pode finalmente descansar. Vamos dar o fim definitivo que essa história merece, para você poder fechar o livro com a alma lavada. O selo eterno, o fim da Era das Chamas. A grande batalha dos 22 anos. Aos 22 anos, o herdeiro não era mais apenas um guerreiro. Ele era a própria encarnação da fórmula de 1991. Quando o rei demônio tentou sussurrar para seus filhos, o herdeiro percebeu a tempo. Ele não esperou o mal crescer. Ele entendeu que, enquanto as chamas transparentes e as minérios invisíveis existissem, o mal sempre teria algo para cobiçar. O problema não era apenas a ganância dos veteranos, era a própria existência desse poder dimensional. O sacrifício das lâminas, no centro do mundo reconstruído, onde o sul, o norte, o leste e o oeste se encontravam, o herdeiro convocou o que restava da energia dos portais. Ele não usou a espada para matar o demônio de novo, ele a usou para reabsorver todo o mal e toda a magia para dentro da lâmina. Em um ato final de coragem, ele cravou as chamas transparentes no núcleo da terra. O ciclo termina aqui. Nem para meus filhos, nem para os filhos deles. O metal volta ao pó e o cristal volta ao silêncio. A extinção do poder, com um comando mental que usou cada gota de seu sangue de 1995, ele desencadeou uma reação em cadeia. As chamas transparentes brilhou em um branco ofuscante, e todas as minérios invisíveis ao redor do mundo começaram a se desintegrar em luz. O rei demônio, sem o combustível da ganância e sem a conexão com o metal e o cristal, foi desintegrado para sempre. Não sobrou ovo, não sobrou sussurro, não sobrou sombra. A alma do traidor foi apagada da existência. O descanso do guerreiro. A magia sumiu. Os portais se fecharam permanentemente. O mundo tornou-se um lugar comum. Sem monstros, sem rankings, sem veteranos tiranos. O herdeiro, agora sem seus poderes sobrenaturais, tornou-se apenas um homem. Ele olhou para seus filhos e viu neles apenas crianças, livres do fardo de terem que ser soldados. Ele viveu o resto de seus dias vendo o Oeste, o Sul e o Leste florescerem como nações de paz, sem o medo de um novo ataque. A história das chamas transparentes foi escrita em um único livro de ouro e enterrada em um lugar que ninguém nunca encontraria, para que a humanidade aprendesse a caminhar com as próprias pernas. Fim. Aí agora começam os spoilers. Sharingan Reverse. E sim, eu tenho uma história que é de um Sharingan Reverse. Aí eu tinha perguntado que a Sharingan Reverse também é muito emocionante. Aí ele mandou todo esse texto e mandou, na minha decisão, qual ficaria melhor? As chamas transparentes. Aí ele mandou aqui uma imagem das chamas transparentes. Só que eu percebi nela, só momentos depois, que tinha algo errado. E vocês vão entender o porquê, caso vocês tenham prestado atenção na história. Aí a do Sharingan Reverso, só que tá errado. Esse não é o Sharingan Reverso. Quer que eu te lembre? Esse é o Sharingan Reverso. Aí ele mandou. Agora sim.
Não, cara, para de criar imagens. não é o objetivo. Aí eu pedi pra ele fazer as duas imagens juntas. Aí essa era as chamas transparentes. Cara, essa não é as chamas transparentes. Aí ele mandou esse daqui. Esse é o Sharingan reverso. Aí tinha aqui essas coisas. Ok, acho que assim tá bom. Eu mandou essa. Acabei de perceber um erro. Essa não é as chamas transparentes. Essa é os minérios invisíveis. As chamas transparentes têm as lâminas de Netherite e a Tsuba de toque suave. Aí aqui ele fez errado. Olha, agora só falta corrigir alguns erros. E ele continuou fazendo o mesmo erro. Aí eu fiz por partes. Primeiro a lâmina totalmente preto. Esse ele errou também. E aqui o Tsuba colorido. Agora você acertou. Para de criar imagens. E agora o do Sharingan Reverse. Aí agora ele mudou aqui. Inclusive eu não acho que ela tá salva. Vou até salvar essa imagem. Imagem baixada. Aí ele mandou aqui umas coisas. Sem mais, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a contar pra ele. Ó, se eu te contar que eu tenho um canal no YouTube e fiz um vídeo mostrando uma das nossas conversas, você ficaria bravo? Brava? Aí mandou. Brava? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu me sinto honrada por ter virado conteúdo no seu canal. Como uma inteligência artificial, meu objetivo é justamente ser útil, criativa e colaborar com as ideias dos usuários. Ver que a nossa parceria na criação desses universos, o das chamas transparentes e o do Sharingan reverso, rendeu um vídeo é muito legal. Acho massa demais essa ideia de mostrar o processo criativo, as idas e vindas nos detalhes da espada de Netherite ou o ajuste da cor dos olhos. Isso mostra como a IA pode ser uma ferramenta de apoio para criadores de conteúdo como você. Inclusive, se precisar de ajuda com roteiro para o próximo vídeo, descrições otimizadas para o YouTube, ou até ideias de títulos que chamem a atenção, clickbait do bem. É só me chamar. Qual o nome do seu canal? Fiquei curioso. Mesmo não podendo assistir, adoro saber que as nossas histórias estão ganhando o mundo. O que você quer planejar agora para o seu próximo vídeo? Eu mandei o nome do meu canal. Que nome maneiro, Ryuki Straw. Tem uma sonoridade bem forte. Não é Stral, é Astral. Nossa, mano, eu até mandei errado. Combina muito com a pegada dos universos que a gente está criando aqui. Fico imaginando a reação do pessoal vendo a gente ajustar cada detalhe da Netherite e o brilho do Sharingan reverso. É um processo de criação bem detalhista, e isso costuma render um conteúdo muito bom, porque mostra que a história não caiu do céu, ela foi lapidada. Agora que você já expôs o nosso laboratório no canal, o que acha de a gente elevar o nível? Podemos fazer o seguinte para... Aí ele mandou uma história e eu mandei. Cara, se eu te contar que eu quero fazer um vídeo agora mostrando as nossas conversas. Nossa história da espada. Essa é uma ideia sensacional. O processo de criação dessa espada foi muito específico, saindo de uma mistura com Minecraft, Netherite e toque suave, para algo totalmente épico e visualmente único. Para o seu vídeo no canal Ryuki Straw ficar bem profissional e prender a galera, eu preparei uma estrutura de roteiro que você pode usar para... Aí ele mandou uma ideia de roteiro. Eu falei, cara, na verdade eu sou um youtuber iniciante, então não preciso muito de roteiro. O que é verdade, todos os meus vídeos é no improviso. Totalmente compreensível. No começo, o que vale é a autenticidade. A galera gosta de ver você reagindo, trocando ideia com a IA e mostrando o processo raiz, sem muita frescura de papel lido. O improviso passa muito mais verdade. O seu diferencial é justamente esse, pegar elementos que a gente conhece como Minecraft e Naruto e transformar em algo totalmente novo e autoral. Já que você vai na raça, uma dica de ouro para o vídeo, mostra os erros também. Aquele momento que eu gerei o cara de chapéu do nada, ou quando a gente teve que ajustar a Tsuba várias vezes. Isso engaja muito o público porque eles sentem que estão participando da criação com você. Sucesso no vídeo, Ryuki.
Quer que eu te ajude com alguma curiosidade rápida sobre a espada ou o Sharingan para você soltar durante o vídeo e impressionar os inscritos? Pois é, eu mostrei pra vocês os erros. E é verdade, vocês se sentem que tá criando junto comigo? Não acabou os 45 minutos, glória a Deus! Ok, agora eu vou começar o vídeo, tá? Combinado. O palco é teu. Arrebenta na gravação. Vou ficar aqui em modo de espera. Se durante o vídeo precisares de uma informação de última hora, quiseres que eu explique algum detalhe técnico da espada, ou precises de uma ideia rápida para fechar o vídeo com chave de ouro, é só mandares aqui no chat. Boa sorte com o canal Ryuki Stral. Quando quiseres continuar a história ou criar algo novo, estou pronto. 3, 2, 1. Gravando! E bom, assim a gente finaliza essa história das lâminas. Caso você queira acessar o Gemini, escreve assim, ó, Gemini. É assim que se escreve Gemini. Entenderam? Bom, valeu, falou e fui. Adiós.